Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência, mandando um salve para você e convidando você a participar do nosso programa, a mandar o seu palpite, a mandar a sua opinião, a mandar o seu alô através dos nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber alertas toda vez que a Antena Esportiva entrar ao vivo. Então, não perca aí o nosso YouTube que tá bombando, hein? youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode baixar o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. De graça, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e você vai ter a antena na palma da sua mão. Além disso, convido você a participar da Antena Esportiva, a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso passarinho azul e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, antes da gente começar efetivamente o programa, falando sobre o concurso deste final de semana, o concurso 933, basta um esclarecimento aqui, vale um esclarecimento. Neste meio de semana, a partir deste meio de semana, a Caixa Econômica Federal resolveu fazer concursos da Loteca, ou seja, o concurso 932 foi válido para os jogos de terça e quarta-feira. E não tivemos tempo hábil para produzir o Lotecando para os jogos deste meio de semana. Então, a partir da próxima semana, melhor dizendo, a partir da semana que vem, vamos ter 2 Lotecandos por semana, pelo menos neste mês de maio, que é o mês gordo da Loteca, como está previsto aí pelas loterias Caixa, com 2 concursos por semana. Então, a partir da semana que vem, o Lotecando vai ao ar em 2 dias. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, anote aí o nosso novo horário, terça-feira, 9 horas da manhã, para a análise dos concursos do meio de semana, já que os concursos do meio de semana vão ter as apostas encerradas às 6 horas da tarde de terça-feira, então dá tempo de você ouvir o Lotecando e ficar ligado nas análises dos jogos. E para os jogos do final de semana, o Lotecando segue no seu horário habitual, às quintas-feiras, às 7 da noite, no YouTube, no aplicativo da Antena Esportiva. Então, fique ligado, a partir de semana que vem, pelo menos neste mês de maio, são 2 Lotecandos por semana para você, quem sabe, ficar milionário. Vamos então para a programação do concurso 933. Lembrando também que ainda não temos o rateio e nem a premiação para o concurso deste final de semana. Então, neste programa de hoje, vamos nos ater apenas às análises dos jogos que estão na sua tela, para você que está no YouTube. Então, vamos a eles, para você anotar e seguir as nossas análises daqui a pouquinho. Jogo 1, Ceará e Bahia no sábado pela Copa do Nordeste.
Jogo 2, Vasco da Gama e Madureira pela Taça Rio, também no sábado. Jogo 3, Sampaio Correia e Pinheiro no sábado pelo Campeonato Maranhense. Jogo 4, Internacional e Juventude no sábado pelo Campeonato Gaúcho. Jogo 5, Valência e Valladolid no sábado por La Liga. Jogo 6, West Ham e Everton no domingo pela Premier League. Jogo 7, Villarreal e Celta no domingo por La Liga. Jogo 8, Juventus e Milan no domingo pela Série A Team. Jogo 9, Altos e Parnaíba no domingo pelo Campeonato Piauiense. Jogo 10, Real Madrid e Sevilha no domingo por La Liga. Jogo 11, América Mineiro e Cruzeiro no domingo pelo Campeonato Mineiro. Jogo 12, Fluminense e Portuguesa Carioca no domingo pelo Campeonato Carioca. Jogo 13, jogo que pode ir para sorteio, Brusque e Avaí pelo Campeonato Catarinense. Esse jogo foi adiado, eu vou explicar mais à frente. E jogo 14, Nova Iguaçu e Botafogo no domingo pela Taça Rio. Vamos analisar agora todos esses 14 jogos. Na verdade, 13, porque Brusque e Avaí não tem análise, já que o jogo foi adiado. Mas, até o presente momento, a Caixa Econômica Federal não atualizou a programação do concurso 933. Então, vamos para as análises. Começando pelo jogo 1, Ceará e Bahia. No sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. Muito bem, o Vozão, em toda a competição, fez 11 jogos com 7 vitórias e 4 empates. O Ceará ainda não perdeu na Lampions League desta temporada. O Ceará venceu o Bahia no jogo de ida lá em Salvador por 1-0. E no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, empatou com o Bolívar, lá em La Paz, na capital da Bolívia, em 0-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 vitórias e 3 empates. O Ceará vem de 2 empates consecutivos. Um pelo Campeonato Cearense e outro pela Copa Sul-Americana. Como mandante na Copa do Nordeste, o Ceará jogou 6 vezes com 5 vitórias e 1 empate. Já o Bahia, em 11 jogos pela Copa do Nordeste, ganhou 5, empatou 2 e perdeu 4. No jogo de ida, no último final de semana, perdeu para o Ceará em casa por 1-0. E no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, empatou com o Independiente da Argentina em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bahia já passa por um jejum de vitórias que já dura 2 jogos. Como visitante na Copa do Nordeste, o Bahia jogou 5 vezes com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 54% de chances de vitória para o Ceará, 23% de chances de coluna no meio e 23% de chances de vitória para o Bahia. Vamos às dicas para este jogo 1. O Ceará segue invicto há 23 jogos na Copa do Nordeste. Lembrando que o Vozão é o atual campeão e foi campeão invicto no ano passado. Nos últimos 6 jogos pelo Nordestão, o Ceará não sofreu gols. Já o Bahia não vence o Ceará há 8 jogos. E o tricolor não vence como visitante há 5 partidas. Jogo 2, Vasco da Gama e Madureira. Sábado, 4 da tarde, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio, com transmissão da Antena Esportiva, ou seja, você lotequeiro vai ficar ligado conosco para acompanhar as emoções desta partida e torcer para que a sua aposta seja correta. Muito bem, em todo o Campeonato Carioca, o Vasco da Gama fez 12 jogos com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. No último final de semana, perdeu para o Madureira por 1-0 no jogo de ida da semifinal da Taça Rio, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcelo Cabo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante no Cariocão, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Madureira, em todo o Campeonato Carioca, jogou 12 vezes,
com 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O tricolor suburbano que venceu o Vasco da Gama por 1-0 e está em vantagem na semifinal da Taça Rio. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Alfredo Sampaio conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante neste Cariocão, o Madureira em 5 jogos ainda não venceu e acumulou 4 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 38% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Madureira. Vamos às dicas para este jogo 2. As dicas são as seguintes. Vamos passar aqui. Opa, agora sim. O Vasco da Gama perdeu apenas um dos últimos 10 jogos no Campeonato Carioca. E o Madureira perdeu 2 dos últimos 12 jogos no Campeonato Carioca. Jogo 3. Sampaio Correia e Pinheiro. Sábado, 7 da noite, no Castelão, em São Luís, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Maranhense. O Sampaio Correia, em 8 jogos pelo Campeonato Estadual, venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. No último jogo que fez pelo Campeonato Estadual, foi o jogo de ida da semifinal e ficou no empate em 0-0 com o Pinheiro, adversário deste final de semana. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida teve 2 empates e 3 derrotas, ou seja, já passa por um jejum de vitórias. Como mandante no Campeonato Maranhense, o Sampaio Correia conseguiu em 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Já o Pinheiro, em 10 jogos pelo Campeonato Maranhense, venceu 5, empatou 3 e perdeu 2. O Pinheiro, que ficou entre terceiro e sexto colocados, e aí teve que disputar as quartas de final, diferentemente do Sampaio Correia, que ficou entre os 2 primeiros e já avançou diretamente para a semifinal do Campeonato Maranhense. O Pinheiro, que empatou em casa com o Sampaio Correia em 0-0 no jogo de ida, e nos últimos 5 jogos, a equipe do interior do Maranhão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Pinheiro, que já vem de 4 jogos de invencibilidade. Como visitante neste campeonato estadual, o Pinheiro jogou 4 vezes com 2 vitórias e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Sampaio Correia, 31% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Pinheiro na coluna 2. O Sampaio Correia perdeu apenas 2 vezes nas últimas 14 partidas pelo Campeonato Maranhense. Isso incluindo jogos pela temporada passada da competição estadual. Já o Pinheiro não sofre gols há 4 jogos, portanto está clean sheet a equipe do interior do Maranhão, que vai enfrentar o Sampaio Correia no jogo de volta da semifinal do Campeonato Maranhense. Jogo 4. Internacional e Juventude. Sábado, 7 da noite, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Pois bem, o Colorado, em 12 jogos pelo Gaúchão, venceu 7, empatou 2 e perdeu 3. No jogo passado, pelo estadual, perdeu para o Juventude por 1-0, no jogo de ida da semifinal. E no meio de semana, bateu o Olímpia do Paraguai por 6-1, pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Internacional venceu 3 e perdeu 2 jogos. Como mandante no Campeonato Estadual, o Inter, em 6 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. Já o Juventude fez 12 jogos pelo Gaúchão, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Juventude que bateu o Internacional no jogo de ida na semana passada por 1-0. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates. O time de Caxias do Sul passa por um período de invencibilidade. Como visitante no Campeonato Gaúcho, foram 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
De acordo com as porcentagens, 60% de chances de vitória para o Internacional, 23% de chances de vitória para o Juventude e de chances de empate, 23% da partida terminar em coluna do meio e 17% de chances de vitória para o Juventude. Vamos às dicas. O Internacional foi derrotado apenas uma vez nos últimos 8 jogos como mandante pelo Campeonato Gaúcho. E o Juventude não saiu derrotado em 7 dos últimos 8 jogos pelo Gauchão. E aí, tá gostando? Dê um like no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber os alertas de vídeos novos em seu dispositivo. Vamos ao jogo 5, Valência e Valladolid. Domingo, 11h15 da manhã, no Mestalla, pela rodada 35 de La Liga, que está na reta final. Campeonatos europeus, no geral, estão na reta final. Muito bem, o Valência faz uma péssima campanha, é apenas o 14º colocado com 36 pontos. 34 jogos, 8 vitórias, 12 empates, 14 derrotas e 35% de aproveitamento. O Valência aqui perdeu para o Barcelona, jogando em casa por 3-2. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em La Liga, o Valência jogou 17 vezes, com 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Já o Valladolid é o 17º com 31 pontos. 34 jogos, 5 vitórias, 16 empates, 13 derrotas e 30% de aproveitamento. O Valladolid que empatou com o Real Betis no último final de semana em 1-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 4 empates e 1 derrota. O Valladolid que vem de 4 empates consecutivos, portanto Valência e Valladolid são equipes que passam por um jejum de vitórias que já dura pelo menos 5 jogos. Como visitante em La Liga, o Valladolid jogou 17 vezes com 2 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Valência, 52% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Valladolid. Muito bem, as dicas para este jogo 5 são as seguintes. O Valência perdeu apenas 5 dos últimos 36 jogos como mandante em La Liga. O Valência venceu apenas 1 dos últimos 8 jogos. O Valladolid, por outro lado, conquistou apenas 3 vitórias em seus últimos 24 jogos mais recentes em todas as competições. O Valladolid que nesta temporada disputou apenas La Liga e a Copa do Rei. E nos últimos 14 jogos fora de casa em todas as competições, o Valladolid perdeu apenas 2 vezes, mas o Valladolid é um time que costuma empatar muito nesta temporada do Campeonato Espanhol. Jogo 6, West Ham e Everton. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Londres, pela rodada 35 da Premier League, o campeonato inglês. O West Ham é o 5º colocado com 58 pontos, 34 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 10 derrotas e 57% de aproveitamento. O West Ham que vem de vitória, bateu o Burnley por 2-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, os Hammers conseguiram 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na Premier League, 17 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Everton é o 8º colocado com 52 pontos. 33 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 11 derrotas e 53% de aproveitamento. O Everton vem de derrota para o Aston Villa por 2-1, jogo que fez parte da programação do concurso 931 da Loteca no último final de semana. O time de Liverpool, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante na Premier League, foram 16 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o West Ham na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Everton na coluna 2.
Vamos às dicas. O West Ham não perdeu em 3 dos últimos 16 jogos como mandante em todas as competições. Já o Everton não foi derrotado em 25 de seus 29 jogos mais recentes com o West Ham em todas as competições. Ou seja, o Everton só perdeu 4 jogos para o West Ham nos últimos 29. E o Everton está em uma péssima série de apenas uma vitória nas últimas 8 partidas. Jogo 7. Villarreal e Celta. Domingo, 1h30 da tarde, no estádio de La Cerâmica, pela rodada 35 de La Liga. Muito bem, o Villarreal é o sexto colocado com 52 pontos, 34 jogos, 13 vitórias, 13 empates, 8 derrotas e 51% de aproveitamento. O Submarino Amarelo que bateu o Getafe no último final de semana por 1-0. E nesta quinta-feira visita o Arsenal, na Inglaterra, pela Liga Europa. O resultado deste jogo estará nos comentários do nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Villarreal conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Villarreal vem de 2 vitórias consecutivas e, como mandante em La Liga, foram 17 jogos com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já o Celta é o 10º colocado com 44 pontos. 34 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 12 derrotas e 43% de aproveitamento. O Celta, que na rodada passada venceu o Levante por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Celta que vem de 2 vitórias consecutivas, assim como o Villarreal. Como visitante em La Liga, foram 17 jogos com 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Villarreal na coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória para o Celta na coluna 2. Vamos às dicas. O Villarreal não saiu derrotado em 7 dos últimos 48 jogos por todas as competições. E o Celta ganhou apenas 5 dos últimos 30 jogos como visitante em todas as competições. Jogo 8. Juventus e Milan, clássico. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Juventus Arena, pela rodada 35 da Série A Team. Pois bem, a Juve é a 4ª colocada com 69 pontos, 34 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 5 derrotas e 68% de aproveitamento. O time do Cristiano Ronaldo venceu a Udinese por 2-1, fora de casa, na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, o time de Turim conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Juventus vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante na Série A Team, foram 17 jogos com 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um bom aproveitamento da Juventus jogando em casa nesta temporada. Por outro lado, o Milan é o vice-líder com 68 pontos. 34 jogos, 21 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 68% de aproveitamento. Os rossoneiros venceram o Benevento por 2-0 na rodada passada em casa. Nos últimos 5 jogos, o Milan do Ibrahimovic conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante na Série A Team, foram 16 jogos com 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Milan mostrando ser um visitante incômodo nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para a Juventus, 30% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para o Milan na coluna 2. Vamos às dicas. A Juventus tem 3 vitórias consecutivas em casa na Série A Team. E o time de Turim perdeu apenas 3 dos últimos 36 jogos como mandante pela Série A Team. Já o Milan não perdeu em 39 das últimas 46 partidas pelo campeonato italiano. Jogo equilibrado. Jogo 9. Altos e Parnaíba.
domingo, 3h45 da tarde, no Felipão, pela rodada 12 do Campeonato Piauiense. Muito bem, o Altos é o líder, com 19 pontos ganhos. Campeonato Piauiense, que tem a primeira fase com todo mundo se enfrentando. Então, o Altos é o líder com 19 pontos. 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 58% de aproveitamento. E as equipes se enfrentam em turno e retorno. Então, a primeira fase onde as equipes se enfrentam e em jogos de ida e volta. Tipo o Brasileirão, Série A. Muito bem, o Altos, na rodada passada, venceu o Tiradentes por 3-1 fora de casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante no Piauiense, o Jacaré, em 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Já o Parnaíba é o quinto colocado com 16 pontos. 11 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e 48% de aproveitamento. O Parnaíba que empatou com o 4 de julho em 1-1, jogando em casa na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Parnaíba não vence há 2 partidas. Como visitante no Campeonato Piauiense, foram 5 jogos com 2 vitórias e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 51% de chances de vitória para o Altos, 22% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Parnaíba na coluna 2. As dicas para este jogo 9 são as seguintes. Nos últimos 3 jogos entre os times, Altos e Parnaíba só empataram. Nos últimos 10 duelos, o Altos venceu 4, o Parnaíba 1 e teve 5 empates. Então, atenção para a coluna do meio. E o Parnaíba perdeu 60% dos últimos 5 jogos fora de casa pelo Campeonato Piauiense. Jogo 10. Real Madrid e Sevilha. Domingo, 4 da tarde, no estádio Alfredo Di Stéfano, pela rodada 35 de La Liga. Muito bem, o Real Madrid é o terceiro colocado com 74 pontos, 34 jogos, 22 vitórias, 8 empates, 4 derrotas e 73% de aproveitamento. O time madrilenho venceu o Osasuna no final de semana por 2-0 em jogo válido por La Liga e pela Liga dos Campeões da Europa. No jogo de volta da semifinal, acabou perdendo para o Chelsea por 2-0 na Inglaterra. O Real Madrid, portanto, está fora da finalíssima da Champions. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Zinedine Zidane conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em La Liga, foram 17 jogos com 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Sevilha é o quarto colocado com 70 pontos, 34 jogos, 22 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 69% de aproveitamento. As duas equipes, portanto, brigando pela liderança, já que a distância para o Atlético de Madrid e o Barcelona, que são os 2 primeiros, é muito curta. O Sevilha que foi batido, na verdade, pelo Atlético de Bilbao por 1-0. E nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Sevilha, que vinha embalado com 4 vitórias consecutivas, acabou esbarrando no Atlético Bilbao. Como visitante em La Liga, foram 17 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Real Madrid, 29% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Sevilha. Vamos lá. O Real Madrid perdeu 7 dos últimos 49 jogos em casa em todas as competições. Nos últimos 71 jogos em todas as competições, o Sevilha não foi derrotado em 60. E o Sevilha conseguiu vencer os últimos 3 jogos fora de casa em todas as competições. Jogo 11. América Mineiro e Cruzeiro.
domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Pois bem, o Coelho em toda a competição fez 12 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O América Mineiro que venceu o Cruzeiro no jogo de ida no final de semana passado por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O América Mineiro que venceu os últimos 3 jogos que fez. Como mandante no Campeonato Mineiro, o América jogou 5 vezes com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro, em 12 jogos pelo Campeonato Mineiro, venceu 6, empatou 2 e perdeu 4. E foi derrotado pelo América Mineiro no jogo de ida por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipe Conceição conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como visitante no Campeonato Mineiro, foram 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o América Mineiro, 22% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos às dicas? O América Mineiro venceu 60% dos últimos 5 jogos em casa pelo Campeonato Mineiro. Nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro venceu 5, o América Mineiro 3 e teve 2 empates. O América Mineiro venceu os 2 últimos confrontos contra o Cruzeiro. E a Raposa perdeu apenas 2 dos últimos 8 jogos como visitante em todas as competições. Jogo 12, jogo com transmissão da Antena Esportiva, cobertura total. Fluminense e Portuguesa da Ilha, ou a Portuguesa Carioca, como você preferir. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Muito bem, o tricolor das Laranjeiras, em 12 jogos, neste Cariocão, venceu 7, empatou 2 e perdeu 3. No último jogo que fez, pelo Campeonato Estadual, empatou com a Portuguesa lá na Ilha do Governador em 1-1, jogo de ida da semifinal. E nesta quinta-feira, com transmissão da Antena Esportiva, visita o Júnior Barranquilla pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o tricolor das Laranjeiras venceu 3 e empatou 2. Fluminense que passa por uma boa fase. E como mandante no Campeonato Carioca, foram 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Portuguesa Carioca, em 12 jogos pelo estadual, venceu 6, empatou 4 e perdeu 2. A Luzinha que empatou com o Fluminense no jogo de ida em 1-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o time da Ilha do Governador conseguiu 2 vitórias e 3 empates, ou seja, é um confronto entre 2 equipes que não perdem há pelo menos 5 jogos. Como visitante no Cariocão, foram 6 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Fluminense, 28% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória para a Portuguesa Carioca. As dicas são as seguintes: o Fluminense não perde no Campeonato Carioca há 6 jogos. E o tricolor das Laranjeiras perdeu apenas 1 dos últimos 10 jogos pelo Campeonato Carioca. Já a Portuguesa está invicta há 8 jogos. E a Luzinha tem um bom histórico de 5 jogos sem derrotas nos últimos 6 como visitante no Campeonato Estadual. Jogo 13, Brusque e Avaí. Jogo que vai ser realizado no dia 19 de maio, no estádio Augusto Bauer, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. Até o presente momento, as loterias Caixa não atualizaram a programação do concurso 933. Então, podemos aí ter sorteio para este jogo 13. Então, marque duplo ou triplo para esta partida que não vai acontecer neste final de semana. Muito bem, vamos falar agora do jogo 14, então. Nova Iguaçu e Botafogo.
domingo, 6 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio, também com transmissão da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube. O Nova Iguaçu, neste Cariocão, fez 22 jogos, com 11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O time da Baixada Fluminense, que disputou a seletiva, a fase preliminar do Campeonato Carioca. No último jogo que fez foi um empate sem gols com o Botafogo no jogo de ida da semifinal da Taça Rio. Nos últimos 5 jogos, o Laranja da Baixada conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Nova Iguaçu, que está invicto a 3 jogos. Como mandante no Campeonato Carioca, foram 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Já o Botafogo, em 12 jogos neste Campeonato Carioca, conseguiu 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O Fogão, que empatou no jogo de ida com o Nova Iguaçu em 0-0, e nos últimos 5 jogos acumulou uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante no Campeonato Carioca, foram 5 jogos com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Mas como Nova Iguaçu e Botafogo vão se enfrentar no Estádio Olímpico Newton Santos, com o mando do Nova Iguaçu, o estádio é do Botafogo, mas o mando é do Nova Iguaçu. Então, o Botafogo praticamente jogando em casa neste final de semana, podendo garantir a vaga na final da Taça Rio. Assim como o Nova Iguaçu, que além de buscar a vaga na final, busca a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Nova Iguaçu, 49% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória para o Botafogo na coluna 2. Vamos às dicas. O Nova Iguaçu perdeu apenas um dos últimos 10 jogos como mandante no Campeonato Carioca. O Nova está em uma péssima fase de apenas 1 vitória em 6 jogos em casa. O Botafogo perdeu 2 dos últimos 16 jogos pelo Campeonato Carioca. E o Fogão conquistou apenas 1 vitória em seus 11 jogos como visitante mais recentes no Campeonato Carioca. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 933 analisados, então vamos repassar para você a programação. Não temos a premiação, porque até agora a Caixa Econômica não divulgou o resultado e também a premiação, o rateio da premiação do concurso 932, que foi realizado no meio de semana. Então vamos aí torcer para que seja acumulado o concurso 933. Vamos ao jogo 1, vamos à programação. Jogo 1, Ceará e Bahia no sábado. Jogo 2, Vasco da Gama e Madureira no sábado. Jogo 3, Sampaio Correia e Pinheiro no sábado. Jogo 4, Internacional e Juventude no sábado. Jogo 5, Valência e Valladolid no domingo. Jogo 6, West Ham e Everton no domingo. Jogo 7, Villarreal e Celta de Vigo no domingo. Jogo 8, Juventus e Milan no domingo. Jogo 9, Altos e Parnaíba no domingo. Jogo 10, Real Madrid e Sevilha no domingo. Jogo 11, América Mineiro e Cruzeiro no domingo. Jogo 12, Fluminense e Portuguesa Carioca no domingo. Jogo 13, Brusque e Avaí. Jogo adiado que pode ir para sorteio. E jogo 14, Nova Iguaçu e Botafogo no domingo. Lembrando que as apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. Preço mínimo para as apostas nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Desejando a você, lotequeiro, ligado no som da Antena Esportiva, boa sorte e que você consiga o objetivo de marcar os 14 pontos. É isso, galera. Só um último recado e um lembrete. O Lotecando, que na semana que vem, em virtude do Maio Gordo da Loteca, vai ao ar em 2 dias. A partir da próxima semana, o Lotecando vai ao ar às terças-feiras, às 9 horas da manhã, para analisar os jogos dos concursos do meio de semana. E na quinta-feira,
a análise dos jogos do final de semana, sempre às 7 da noite. Então, esse mês de maio, o mês gordo aí da Loteca, e é claro que a gente não vai ficar de fora. Na segunda-feira a gente não teve tempo, não teve condições de fazer o Lotecando para o concurso 932 neste meio de semana, mas a partir da próxima semana vamos esquematizar tudo e deixar você atento também para os concursos do meio de semana, que neste mês de maio prometem aí premiar muita gente pela Loteca. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a se inscrever no nosso YouTube e também baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. Logo mais tem Júnior Barranquilla e Fluminense a partir das 8h30 da noite, pela Taça Libertadores da América, com o Daniel Kaiser e Hugo Noronha. Amanhã, às 7 da noite, amanhã sexta-feira, 7 da noite, tem o Bola Carioca, na apresentação do Rodrigo Goniades, programa que só fala do futebol do estado do Rio de Janeiro. E no final de semana tem o Campeonato Carioca, tem as semifinais da Taça Rio e tem as semifinais do Campeonato Estadual. Tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Use máscara, leve seu álcool em gel, lembrando sempre que o uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.